Boa noite, Elite Oculta. A minha história tem início no ano de 1990. O meu nome é Fernando e eu tinha 18 anos de idade na época. Trabalhava com desenho técnico e morava no abrigo para universitários na USP, onde cursava o primeiro ano de engenharia. Morei em um orfanato e nunca conheci ninguém da minha família. Fui adotado pela mulher que me educou e criou. E ela morreu no ano de 1990, quando entrei na faculdade. Eu me sentia deprimido pela perda da minha mãe, embora estivesse em contrapartida, realizando o sonho da minha vida, que era ingressar na universidade. E quando eu pensei que a tristeza pela morte da minha mãe fosse o único fato difícil com o qual eu teria que lidar, eu recebi a notícia que eu estava com leucemia. Cheguei a pensar em me matar, e a vida parecia não ter mais sentido algum para mim. E foi quando eu conheci a Cíntia, uma garota que vivia no Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, zona rural. E a sua família possuía uma fazenda. Vim saber disso um ano depois que nos conhecemos. E moravam todos na mesma casa. E naquela fazenda morava a Cíntia, que era filha única, o seu pai, a sua mãe, a sua tia por parte de mãe e dois primos, o Marcos e o Rogério. Eu e Cíntia nos falávamos diariamente pelo computador, utilizando o Messenger e uma webcam. Na época, ela era muito reservada, tanto que o nosso primeiro encontro foi depois de 1 ano e 6 meses de contato pela internet. E durante este ano, apesar da distância física, nos tornamos íntimos demais. Ela me ajudou muito no tratamento da minha doença. É incrível como a intimidade e o afeto podem surgir de forma inusitada. A Cíntia e eu éramos distantes fisicamente, mas nunca fui tão próximo intimamente de uma pessoa quanto fui dela. O carinho e o afeto que sentíamos um pelo outro era grandioso. E foi nas férias de julho de 1991 que embarquei em um ônibus em direção ao Paraná para conhecer Cíntia. Eu estava nervoso como nunca estive, e muito ansioso pelo nosso encontro. O tratamento do câncer me deixava debilitado, mas eu sempre fui um rapaz forte e estava determinado em conhecê-la pessoalmente. Rodoviária de Francisco Beltrão, Paraná, 2 de julho de 1991, às 5h35 da tarde. Nunca me esquecerei desta data. Eu desci do ônibus e lá estava ela, linda, cabelos longos e aqueles olhos cor de mel ligeiramente puxados. Ela era de uma beleza entonteante e exótica. E o seu rosto fino, sorriso lindo e dentes perfeitos. A sua voz doce é um perfume que eu nunca soube identificar. E toda vez que eu perguntava qual perfume que ela usava, ela sorria e não respondia. A Cíntia tinha um corpo lindo, magra, 1,88 de altura, a mesma altura que eu. Era muito alta para uma mulher, cabelos loiros e ligeiramente cacheados. Então eu vivia me perguntando: o que essa mulher viu em mim? Por que aceitou este encontro com um homem comum e doente como eu? Meus amigos, alguns mistérios transcendem a lógica. Nos abraçamos e nos beijamos, como se fosse um antigo hábito, apesar de ser a primeira vez. Ela gentilmente me conduziu até a sua caminhonete antiga, porém bem conservada, e partimos em direção à fazenda de sua família. A fazenda era simples e ao mesmo tempo grandiosa. Possuía uma plantação de girassóis
e soja, além de uma pequena criação de gado leiteiro. A plantação de girassóis foi o que mais me impressionou. Era enorme, e eu me sentia como se estivesse olhando para um mar de girassóis. Uma visão linda, que só perdia um pouco do encanto quando a Cíntia estava presente. Afinal, a sua beleza superava qualquer outra. A casa era bem antiga, mas também muito conservada. Um sobrado de 3 andares, sendo o térreo ocupado pela sala, cozinha, área de serviço e sala de jantar. O primeiro era composto de 3 quartos, uma suíte para os pais da Cíntia, o quarto da Cíntia e um banheiro, e mais um quarto vazio onde eu ficaria hospedado. O terceiro andar era bem semelhante. Uma suíte para a tia da Cíntia e 2 quartos, um para cada primo, e mais um banheiro. Ao cruzar a porta da sala, assim que entrei na casa, eu fui recepcionado por toda a família. E todos extremamente simpáticos, exceto Marcos e Rogério, os primos, e fisicamente semelhantes. Era notável como todos pareciam ser jovens demais, embora o pai da Cíntia tivesse 45 anos, e a sua mãe e tia por volta dos 40. E todos pareciam ter bem menos idade. Eles mais pareciam irmãos um dos outros do que qualquer outra coisa. Marcos e Rogério me olhavam sem esboçar um sorriso, como se estivessem desconfortáveis com a minha presença ali. Eram 2 rapazes extremamente fortes e altos, como atletas de alto nível. Chegavam a falar baixo entre eles, um fato que eu achei muito deselegante. O pai da Cíntia, com um sorriso largo, me cumprimentou com um forte aperto de mão. A mãe dela, muito parecida com ela, me abraçou gentilmente. E após conhecer a casa, eu fui encaminhado ao quarto onde ficaria hospedado. Tomei um banho, descansei um pouco e desci para o jantar. E durante o jantar, nos conhecemos melhor. E fiquei sabendo sobre a fazenda. A Cíntia me falou mais sobre o curso que ela fazia de psicologia. E eu e ela tínhamos a mesma idade. O seu primo pouco falaram, mas eu soube que ajudavam no trabalho da fazenda. Era basicamente isso. E quanto mais contato eu tinha, mais estranho esses rapazes pareciam ser. Já os pais e a tia da Cíntia eram bem amigáveis e pareciam ter a mente muito aberta. E não questionaram o fato de eu estar ali. E não pareciam se preocupar em deixar Cíntia sozinha comigo. Era como se eles confiassem absurdamente na Cíntia e em mim, mesmo eu sendo um completo estranho. Dava a impressão de não sentirem medo de nada. E isso me chamou a atenção por ser muito incomum. E os únicos desconfiados eram os primos. Eu me sentia muito cansado e fraco quando me recolhia aos meus aposentos. O quarto era confortável, e eu, após tomar os meus medicamentos, deitei e caí rapidamente em um sono profundo. Eram aproximadamente 3 horas da manhã, quando eu acordei entorpecido pelo sono, em um estado entre o sono e a vigília, muito comum desde que adoeci. Era como se eu estivesse sonhando acordado, uma sensação incomum e muito estranha. Quando abri os olhos, a Cíntia estava em pé e fazendo carinho. Por um instante, achei que fosse um sonho, mas depois de ter despertado totalmente, eu vi que ela estava lá, cuidando de mim. E apesar do meu estado de saúde,
Foi impossível não ficar excitado em ver a Cíntia com a mão em meu corpo. Os cabelos soltos e um pijama minúsculo que ressaltava ainda mais o seu corpo. Aliás, o corpo dela parecia um artesanato de Deus. Era como se o Criador tivesse esculpido aquele corpo com as suas próprias mãos. Eu nunca dormi de pijama. Sempre fui habituado a dormir sem roupa. E ela, com um sorriso malicioso, percebeu a minha excitação e começou a me beijar. Fizemos amor aquela noite pela primeira e única vez. Hoje, no alto dos meus 48 anos de idade, eu posso dizer que nunca tive uma experiência sexual tão fantástica, pois transamos loucamente e adormecemos juntos. Quando acordei, por volta de 5 horas da manhã, a Cíntia não estava mais ao meu lado. Eu senti uma dor aguda em meu ombro e quando olhei, percebi que estava ferido. Haviam marcas com uma certa profundidade e um pouco de sangue no lençol. Eu ouvi uma conversa no corredor. Tentavam falar em voz baixa. Porém, era nítido e se tratava de uma discussão. Não resisti e fui até a porta para escutar. E o pouco que ouvi me deixou profundamente preocupado. Era a voz da Cíntia discutindo com um dos primos. Não pude reconhecer direito quem era, mas o pouco que entendi me congelou a alma. Não vou tolerar isso. Nem seu pai vai admitir algo assim. Temos que manter a tradição, não só por um costume, mas por necessidade. Precisamos disso para viver. Você sabe disso melhor do que eu. E não preciso ficar aqui te explicando nada. Dizia a voz masculina, que parecia ser de um dos dois primos. Eu sei que precisamos, mas poderíamos arrumar outra pessoa. Tem tanta gente disponível e maldosa no mundo. Vamos utilizar esses. Na maioria das vezes foi assim. Ele tem um coração bom e não é do mal. Só está doente. Dizia a Cíntia. A doença dele é terminal. Você já detectou isso. Ele ainda não sabe, mas não vai sobreviver do câncer. E eu sinto um cheiro de morte nele. Aquele rapaz terá uma morte dolorosa com câncer. E o que vamos fazer é praticamente uma caridade. Caridade? Disse Cíntia. Esse joguinho que fazemos é para gente maldosa, ruim. Nunca teve a ver com caridade. Pois bem, faremos uma reunião logo após o café no porão, todos juntos, e vamos decidir o que fazer. Disse a voz masculina. Meu coração batia forte. Pensei em fugir, mas não tinha forças ou condições para isso. E logo o sol iria aparecer. E eu seria chamado para o café, que tradicionalmente, de acordo com o que Cíntia havia me dito, eram às 6:30 da manhã. A vida estava sendo dura comigo. Quando eu pensei finalmente ter encontrado a felicidade, percebi que, na verdade, eu havia encontrado um horror maior do que o câncer e a perca da minha mãe. Chorei sentado na cama, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu precisava fazer algo, e não podia me entregar assim. Foi então que tive a ideia de ir até o porão e levar o meu pequeno gravador digital. Na época, era tecnologia de ponta, e eu costumava usá-lo com fones de ouvido para ouvir as minhas músicas preferidas, como fiz durante a viagem no ônibus. Mas também havia um dispositivo de gravação de ambiente. Gravava os sons de um ambiente com qualidade. E eu precisava gravar a reunião
que seria feita após o café para saber direito do que se tratava. Desci até o porão bem devagar para não ser ouvido. O meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E nunca foi tão difícil seguir a sequência de escadas que me levava até o porão. E fazia parte da mesma estrutura de escadas que levava até os quartos. A minha maior dificuldade foi encontrar o interruptor. Mas quando finalmente consegui acender a luz, eu pude ver o porão e percebi que destoava do resto da casa. Era um lugar úmido, abafado, com uma grande mesa de magno com cadeiras dispostas ao redor. E atrás da mesa havia uma jaula com grades reforçadas. Achei estranho, pois eram barras de aço com um diâmetro muito grande. Se assemelhava a jaulas de um zoológico que costumavam prender os animais mais ferozes. O odor do ambiente era muito forte, diferente de tudo que já senti até hoje. Esqueçam essas coisas de enxofre ou cachorro molhado. Isso não existe, ao menos não na minha experiência. Era um cheiro forte, mas não ruim. E não há na minha mente algo para estabelecer um parâmetro de comparação. Enfim, eu programei o gravador para 5 horas, o máximo possível para aquele dispositivo. Deixei escondido em um estante que ficava ao lado da jaula e voltei para o meu quarto. A casa estava estranhamente silenciosa. Eu cheguei a pensar que todos haviam saído. Mas quando eu estava entrando em meu quarto, percebi a presença da Cíntia no corredor e quase desmaiei de susto. Ela parecia apreensiva e a sua expressão era de dor e preocupação. Porém, antes de dizer qualquer coisa, a mãe dela surge na escada com um sorriso nos lábios e nos chama para o café da manhã. Durante o café, pouco conversamos. Os pais de Cíntia estavam mais sérios, com uma expressão mais fechada. A tia puxou o assunto e falou sobre amenidades. E logo foi interrompida pelo pai de Cíntia, que disse educadamente: Fernando, espero que não se importe, mas temos um assunto importante da fazenda para resolver hoje de manhã. E a Cíntia também participará da reunião. Você se importa de ficar um pouco sozinho? Fique à vontade para andar pela fazenda. É um lugar bem agradável. E o ar é puro, e certamente lhe fará bem. Claro que não me importo. Vou andar um pouco pelo campo, o senhor tem razão. O ar é puro e me fará bem. Eu respondi. A visão dos girassóis foi reconfortante. O tempo estava frio e nublado, mas a paisagem ainda era linda. Desde que contraí a doença, nunca havia me sentido tão bem. Queria correr pelo campo, e o ar parecia ser mais puro do que nunca. Aquele ar gélido me causava prazer quando enchia os meus pulmões. Contudo, eu ainda estava preocupado. Pensei em fugir com um dos carros, mas todos estavam trancados em uma garagem. Levei um bom tempo procurando as chaves dos carros e do cadeado da garagem, mas não encontrei nada. Bem, já eram quase 11 horas da manhã, quando decidi voltar para o meu quarto. A reunião provavelmente havia terminado. E surpreendentemente, eu não me sentia nem um pouco cansado. Quando entrei na casa, tudo estava silencioso. Chamei por Cíntia, mas ela não me respondeu. E parecia não haver ninguém ali. Fui ao meu quarto
e levei um susto ao ver o meu gravador sobre a cama com um pequeno bilhete ao lado. E no bilhete estava escrito: encontrei seu gravador e o trouxe aqui sem que ninguém percebesse. Ouça a gravação atentamente. Te encontrarei ao meio-dia na estrada que dá acesso à plantação de soja. Tenha cuidado. Com carinho, Cíntia. Liguei a gravação e pude ouvir o seguinte. A gravação era longa, então terei que resumir ao máximo para não estender demais. O importante é saber que todos, menos Cíntia, eram favoráveis à ideia de me manter como prisioneiro. A Cíntia me defendia e pude perceber o seu desespero através de sua voz. Mas todos os outros eram favoráveis à tradição. O pai dela chegou a mencionar que não deveríamos nos envolver com os prisioneiros. Criticou duramente Cíntia por ter se envolvido demais comigo. Os primos seguiam na mesma linha dura que o pai. Também a mãe e a tia diziam insistentemente que não era a primeira vez de Cíntia, e por isso ela deveria ser forte o suficiente. E gritavam com ela enquanto ela chorava desesperadamente. Eu, que já estava em pânico, tentava avançar e voltar à gravação desesperadamente para saber do que se tratava. Sim, eu era prisioneiro. Mas por quê? O que eu havia feito e que tradição era essa? E por que eles precisavam dessa tradição para sobreviver? E por que tanto teatro e gentileza comigo durante esse tempo todo? E por que Cíntia não deveria ter se envolvido comigo emocionalmente? Olhei para o relógio e eram 11h30 da manhã. Eu precisava pegar as minhas coisas para encontrar Cíntia, pois ela era a minha única salvação. Porém, entretanto, ao me levantar da cama, eu percebo que Marcos estava em pé na porta do quarto me observando com expressão dura. E antes de eu poder demonstrar qualquer reação, ele se aproximou rapidamente e então eu não me lembro mais de nada. Tudo ficou escuro e eu me mergulhei na inconsciência. Despertei em um descampado, com os pulsos amarrados e cercado pelos familiares de Cíntia. E todos estavam com aspectos sombrios desta vez. A expressão de simpatia havia sumido por completo. Não pude deixar de notar que Cíntia não estava ali. Foi então que o pai dela começou a falar, enquanto todos os outros ficavam calados só observando. Certamente você está confuso e lamento ter que passar por mais essa dificuldade. Mas hoje toda a sua agonia terá um fim. Bem, deve ter notado que Cíntia não está aqui. Tivemos que prendê-la no porão, pois ela descumpriu uma das regras mais importantes: não se envolver com os humanos. No mesmo instante, me veio a imagem de Cíntia presa na jaula do porão. Então o pai dela continuou. Sei que vocês pretendiam fugir. Cuidaremos de Cíntia depois. Agora é hora da caça. Caça? Perguntei assustado. O que vocês pretendem? É simples, meu caro. Iremos libertá-lo. E você então poderá seguir por essa trilha que corta a mata. Ele apontou para uma trilha que estava bem à frente. Serão 400 metros e você chegará a uma estrada de asfalto. Poderá usar a mata como refúgio, pois se tentar correr pela trilha em uma estratégia, logo nós o pegaremos. Todos deram uma risada maliciosa naquele momento. E caso consiga chegar ileso à estrada, ou seja, antes de o alcançarmos, nós o deixaremos ir embora.
Vocês virão atrás de mim? Apesar do óbvio, eu perguntei desesperado. Evidente que sim, respondeu o pai de Cíntia de uma forma sarcástica. Iremos caçá-lo e devorá-lo. Quero que saiba que normalmente fazemos isso com a escória. Bandidos, estupradores de criança, etc. Porém, no seu caso, abriremos uma exceção. Você está para ter uma morte dolorosa mesmo. Só vamos abreviar um pouco a sua vida. Vocês precisam fazer isso mesmo? Entenda, garoto, disse o homem, que parecia ter 25 anos de idade e não 45. Nós sobrevivemos de caçada humana e não podemos caçar outra espécie ou simplesmente consumir carne humana morta. Devemos e precisamos caçar seres humanos e consumir a sua carne no instante da sua morte, enquanto estiver fresca. O que vocês são? Perguntei desesperado, não por curiosidade, mas como uma forma de tentar prolongar inutilmente a minha vida. Já fomos chamados de vários nomes. A mitologia dos Loup-Garou percorre o mundo desde antes de Cristo. Porém, há uma grande distorção entre o folclore e a realidade, a não ser por poucos pontos em comum. Essa história de correr por 7 cemitérios, se desponjar em encruzilhadas, seu 7º filho, balas de prata, ossos partindo em uma noite de lua cheia com uma transformação dolorosa, é tudo besteira. Posso me tornar como vocês através da mordida? Lembrei do ferimento em meu ombro. Não, isto é história para livros e cinema. Todos riam novamente ao mesmo tempo. Agora, vamos parar com frivolidades. Me dispus a falar sobre isso para permitir que você se tranquilize um pouco, pois não somos tão monstruosos assim. Com um gesto de cabeça, um dos sobrinhos veio até mim e soltou as amarras. Vamos, corra, nós daremos um tempo justo a você. Salve sua vida, disse o sobrinho Marcos. Assim que fiquei em pé, pude presenciar a cena mais fantástica que já vi. E sempre foi difícil de relatar isso, pois tudo era absurdo demais para ser verdade. Em um instante, todos estavam nus. Foi impossível não notar a perfeição em seus corpos. E quase que simultaneamente, todos se ajoelharam com uma das mãos e um dos joelhos no chão e foram envolvidos por uma espécie de massa cinzenta, que em instante cobriu todos os corpos. Era como se fossem de uma espécie de fumaça densa e distante. Mas em alguns segundos, começou a assumir uma forma gigantesca, com movimentos superficiais frenéticos, como se surgissem espinhos que se movimentavam rapidamente na superfície dos corpos. Eu não conseguia correr, estava travado pelo pânico. E quando olhei, todos haviam se convertido em animais gigantescos. Lobos com um tamanho aproximado de cavalo. Pelos curtos, exceto em torno das enormes cabeças, como se fossem jubas. Os focinhos eram longos, com presas desproporcionalmente grandes. Aqueles animais possuíam caudas enormes e grossas, equivalente à metade de seus corpos. Eles estavam de 4 patas e ficaram assim o tempo todo. As suas patas eram extremamente grossas e fortes, e as garras também eram desproporcionais. A situação foi tão fantástica que, por algum motivo, o meu cérebro registrou todos os detalhes daquele momento, embora eu não pudesse mover um músculo do meu corpo. Jamais me esquecerei do som que aquelas criaturas emitiam.
Não eram uivos tradicionais, como vemos nos filmes ou nos documentários. Não vou saber explicar. Não há comparação possível de ser feita. Em uma fração de segundos, eles se movimentaram tão rapidamente que pareciam não ter peso algum. Embora fossem provavelmente mais pesados do que qualquer cavalo puro sangue. Fizeram um círculo em minha volta, e os olhares daquelas feras demonstravam sagacidade e inteligência, apesar da aparência feroz e primitiva. Eu estava perdido, e repentinamente alguns deles se afastaram e o círculo se abriu, dando passagem à trilha por onde eu deveria fugir. Eles estavam brincando comigo, zombando de mim. Obviamente, a minha vida terminaria ali. Por que, Senhor? Perguntei mentalmente. Por que tanta desgraça? O que eu havia feito para merecer aquilo? Lembrei da minha mãe. Ela com frequência costumava citar um poema em inglês que dizia o seguinte: eu nunca vi algo selvagem ter pena de si mesmo. Um pássaro cai morto de um galho sem jamais ter sentido pena de si mesmo. E este pensamento me deu ânimo. E eu corri feito louco. E já não sentia mais o cansaço proveniente da doença. E talvez fosse a adrenalina. Pensei: sim, eu vou morrer, mas vou morrer lutando para salvar a minha vida e com dignidade. E depois de ter corrido um certo tempo pela trilha, olhei para trás e vi as criaturas paradas. Sombras enormes na escuridão com olhos brilhantes. Não eram apenas brilhantes, mas pareciam sair pequenas chamas deles. Estavam paradas, esperando, me dando vantagem. Queriam mesmo me caçar, e sabiam que me alcançariam em segundos, pois eram mais velozes do que qualquer coisa que eu já havia visto. E foi neste momento que decidi sair da trilha e entrar para a mata cerrada. Porém, no instante que entrei, pude ouvir estrondos de galhos se quebrando como gravetos de uma pequena planta. Não aguentava mais, e o cansaço me consumia. Ajoelhei e vi a silhueta de um deles parado em minha frente. Aqueles dentes enormes e um cheiro forte e familiar. E apesar de muito mais intenso, o cheiro me lembrava algo. Sim, o perfume de Cynthia. Exatamente. É como se o perfume dela tivesse adquirido uma intensidade maior e mais densa. Inebriante, e não era exatamente ruim, mas muito intenso. Fechei os olhos e parei de respirar. Procurei manter a minha cabeça erguida com dignidade, embora o meu rosto estivesse banhado em lágrimas. A fera saltou sobre mim de uma forma indescritível. Fechei os meus olhos e pude sentir as suas presas em mim. Aquela fera havia fechado a mandíbula nas minhas costas, rasgando a minha jaqueta. Senti os dentes deslizarem na minha pele, mas sem produzir nenhum ferimento. Ela apenas mordeu a minha jaqueta de couro e me ergueu no ar, saindo em disparada pela mata. Eu quase cheguei a desmaiar, mas o ar gelado da noite e a adrenalina me impediram. Foi então que eu ouvi com clareza os outros lobos vindo atrás de mim. Sim, eles estavam parados até agora. Apenas aquele lobo que me carregava havia se adiantado por algum motivo. Ou seja, ele se adiantou para me salvar. A minha mente começou a funcionar com mais nitidez. Será que era Cynthia? Eu jamais saberei descrever aquele momento.
É como se eu estivesse dentro de um carro de corrida, mas sem para-brisas. A velocidade era fantástica e eu mal podia manter os meus olhos abertos em meio à escuridão. O caminho que fazíamos era repleto de árvores, mas nenhuma delas chegou a tocar o meu corpo. Vez ou outra, a criatura saltava sobre pequenas árvores. Isso, se você considerar pequena, uma árvore de 7 metros aproximadamente. Uma coisa é certa, eu podia ter a doença que fosse, mas o meu coração era bem saudável para sobreviver a tudo aquilo. E repentinamente chegamos na estrada. A criatura gigantesca me colocou gentilmente no chão, e eu fiquei deitado, pois não conseguia parar em pé. Foi aí que eu pude ver o seu olhar. O olhar por trás daquela fera não era de ódio. De certa forma, aquelas criaturas eram belas e assustadoras na mesma proporção. Olhei para o acostamento da estrada e todos os outros lobos estavam ali, parados, só observando, sem dar sinal de que me atacariam. E foi então que finalmente eu mergulhei na inconsciência. Acordei no hospital e fui informado que uma jovem havia me trazido de caminhonete. Perguntaram se eu a conhecia. Eu falei que não, pois não queria criar problemas e o melhor era deixar o passado no passado. Boa noite. Boa noite a todos. Esse fato aconteceu com o meu avô e essa história sempre foi contada por toda a minha família da parte materna. Quando meu avô era menino, o seu pai era dono de terras em Goiás. Ele era um fazendeiro muito rico e tinha muitos peões que trabalhavam para ele na fazenda. O pai do meu avô já era casado na época desse fato. E o meu avô tinha apenas 1 ano de idade. Certo dia, a sua mãe voltava com o meu avô nos braços, pois ele ainda era criança de colo. Era por volta de 3 da tarde, e ela vinha da casa dos seus pais por uma estradinha de terra. E não passava ninguém pela estrada, e só vinha ela e a criança. Naquela região, todo mundo conhecia todo mundo e não havia crimes. Além do mais, era de dia. E a mãe do meu avô não tinha medo, pois todos eram cientes que ela era a mulher do coronel. Ela já havia passado por aquele caminho inúmeras vezes. Algumas vezes acompanhada de alguma criada da fazenda e outras vezes sozinha. Ela estava sozinha com o meu avô no colo. E quando faltava pouco menos de 1 quilômetro até a fazenda, ela percebeu um enorme cachorro preto deitado no meio da estrada. Até aí tudo bem, mas à medida que ela foi se aproximando, ela percebeu que aquele cão era de tamanho anormal. Ela então ficou com muito medo e passou para o lado oposto da estrada, para assim poder passar o mais longe possível daquele cachorro. E foi aí que o cão percebeu a sua presença, e ele simplesmente se levantou e entrou no mato. Bem, a minha bisavó ficou aliviada, pois achou que talvez o cachorro se assustou com ela e foi-se embora. Porém, aquele cão enorme passou a persegui-la por dentro do mato. E ela, muito assustada, começou a apertar o passo. A 200 metros à frente, ela viu 2 peões da fazenda passando a cavalo. Então, ela gritou por socorro e eles vieram depressa.
Mas assim que o enorme cão viu que ela chamava por ajuda, aquilo saltou de dentro do mato na direção da minha bisavó. A coisa deu um pulo anormal, a derrubando no chão. A criatura a pegou pela perna e a arrastava para dentro do mato. Os dois peões que já haviam chegado até o local atirou na criatura, o atingindo com vários tiros. Aquilo soltou a minha bisavó e correu para o mato. Um dos homens a pegou, a colocou no cavalo junto com meu avô e os levaram rapidamente para a fazenda. E o outro peão entrou no mato atrás da criatura ferida. E assim que eles chegaram na fazenda, eles contaram todo o caso para o coronel, pai do meu avô. A sua esposa estava com um grande corte na perna e sangrava muito. E ela foi cuidada por uma parteira que vivia ali na fazenda e sabia cuidar de ferimentos e dar pontos. O peão disse que o seu amigo, o outro peão, foi sozinho atrás da criatura. Então, ele estava indo atrás do amigo, pois o mesmo poderia precisar de ajuda. E assim ele fez. Mas quando foi por volta de 7 da noite, nenhum dos dois peões ainda haviam retornado. A mãe do meu avô, muito preocupada, pediu ao seu marido que fosse atrás deles, pois já havia se passado muito tempo desde que eles saíram atrás daquele cão. E além do mais, ela devia isso a eles, pois se não fosse os dois peões, ela provavelmente estaria morta. Então, o pai do meu avô chamou mais 4 peões e ordenou que os 4 fossem atrás dos 2 que ainda não haviam retornado. E assim eles fizeram. Pegaram suas armas e se embrenharam na mata. No outro dia cedo, nenhum dos peões ainda haviam retornado. Então, o coronel, pai do meu avô, já preocupado, reuniu alguns homens e foi a cavalo atrás deles. E isso era por volta de 8 da manhã. Eles entraram no mato atrás dos homens, e à medida que eles se aprofundavam na mata, iam encontrando as pistas dos homens, como pegadas e pedaços de roupas. E logo, eles encontraram o cadáver de um dos homens. O corpo estava todo dilacerado e era impossível reconhecer a pessoa. E mais à frente, eles encontraram outro cadáver no mesmo estado. E assim mais outro e mais outro, até totalizar 6 cadáveres, que pertenciam aos 6 peões que foram atrás da criatura. O pai do meu avô, com muito medo, enterrou os corpos ali mesmo na mata. E em seguida ele reuniu os homens e saiu daquele lugar às pressas. Muitos peões queriam ir atrás daquela criatura, para assim vingar os seus amigos mortos. Porém, o coronel não permitia, e sempre dizia que aquilo não podia morrer, pois não era deste mundo. Essa história é real e me lembra daquele ditado: não devemos duvidar do desconhecido e muito menos cutucar a onça com vara curta. Boa noite. E a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente,
A minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha, que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo. E não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram e o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno. A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama. E às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite.
Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá. E nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu. Então, eu acordei suado. E muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente. Ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga, e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho. Porém, não tocava uma melodia, mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos. Tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo, mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite.
Este relato é do meu avô, pai da minha mãe. Preciso que saiba que eu e toda a minha família somos evangélicos e temos horror a mentiras. Então, por favor, peço que acreditem em mim. Quem me contou essa história foi a minha avó. E graças a Deus, ela está viva. Já o meu avô não. Eu nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando seu marido era vivo, há muito tempo, ele estava voltando bem de noite para casa. E era mês de março, época de quaresma. Na época, ele era conhecido como malandro, não desses de beber e pegar mulher, mas pelo jeito de se vestir e sair com os amigos. Meu avô ainda não conhecia a minha avó e jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca. Ele estava em um boteco, com os amigos conversando, e ouvia várias pessoas falando. Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto. E o meu avô disse: papo furado, isso não existe. Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época, e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa havia uma encruzilhada, um dos lugares preferidos para se fazer despachos de macumba. Havia perto daquela encruzilhada um terreno com um mato alto e abandonado, cercado apenas com arame farpado, pois ali iria ser construído uma casa ou algo do tipo. Quando meu avô passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o poste. Ela estava de vestido branco, com uma cesta na cabeça e Maria Chiquinha nos cabelos, e uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. O meu avô, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: Boa noite. E a mulher gigante respondeu, com uma voz bem grave. O meu avô acelerou o passo e quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele e contou o que havia acontecido. E ela acreditou totalmente nele e jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada a várias gerações e é algo meio fora do comum. Boa noite.